E nós começamos o Liberdade de Opinião, como sempre, indo direto e reto para o Rio de Janeiro, onde somos sempre muito bem recebidos pelo elegante Sidney Rezende. Tudo bem, Sidney? Tudo bem, Colombo. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia. Eu queria sorrir mais, mas inflação nunca é uma boa notícia. Mas quem acompanha a gente aqui no Liberdade de Opinião não se surpreendeu, né? Você há de se recordar que nós lembramos lá, fomos aqui um dos primeiros a dizer, ó, janeiro, cuidado, porque janeiro vai ter reajuste dos planos de saúde. Não sei, aí em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o IPTU, o carneiro IPTU já começará a ser distribuído agora, nesse finalzinho de janeiro, para pagamento em fevereiro. Então, são 2 meses muito difíceis, embora essa inflação, olhando para trás, né? Retrovisor, é o ano que já foi embora, mas janeiro de 2021 não é um mês muito simpático para o bolso, não. Pois é. Aliás, no Rio de Janeiro houve reajuste de tarifa de transporte público, Sidney? Também transporte público. Você repare, o Rio tem uma malha muito menor do que São Paulo. A cidade de São Paulo ela é gigantesca, muito complexa em tudo, né? Inclusive o transporte. Mas aqui, por exemplo, já R$5 para você sair, por exemplo, do centro da cidade e ir para um bairro como Botafogo, ou bairro do Flamengo, ou, por exemplo, ir para Tijuca. Então, R$5, eu não sei também o preço, como é que está o combustível aí. Aqui é 1 litro, né? É 1 litro de gasolina, né? Aqui está R$4,40 o preço da passagem de ônibus e vai continuar em R$4,40, é o mesmo preço do ano passado. O prefeito Bruno Covas e o governador Dória anunciaram que vão manter, porque geralmente essa decisão é tomada em conjunto entre o Estado e a Prefeitura por causa do bilhete de integração, preço do metrô, do trem, do ônibus. Então, neste ano aqui não haverá aumento. Parece pouco, mas R$4,40 pesa menos do que R$5. Você soma essa diferença de 60 centavos aí, bota uma projeção, né, dias úteis para o ano todo, então sacrifica bem o bolso do trabalhador e quem precisa de transporte público. Complicado, viu? É isso aí. Bom, vamos a assuntos desta edição do Liberdade de Opinião, começando falando, mais uma vez, sobre a perspectiva para o início da campanha de vacinação aqui no Brasil. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, esteve ontem em Manaus, capital que vive mais uma vez uma situação dramática em relação à Covid-19. Pazuello discursou, evitou cravar uma data para o começo da campanha de vacinação no Brasil. Ele tem sido muito cobrado, não é, Sidney? Por governadores, por prefeitos, pela sociedade em geral, para uma definição. E deu uma definição, mas até agora ninguém conseguiu entender exatamente o que significa o dia D e a hora H. Os senhores já ouviram sobre o que eu tenho de autorização de uso emergencial. Eu tenho 6 milhões do Butantan e tenho 2 milhões da AstraZeneca, já solicitado para janeiro. Então, se isso, a análise ser concluída da Anvisa, eu começo a vacinar até o dia 20 de janeiro, no período curto. E aí vai entrando as produções e outras importações no caminho. Todos os estados receberão simultaneamente as vacinas, no mesmo dia. A vacina vai começar no dia D, na hora H. No dia D, na hora H, no Brasil. No primeiro dia que chegar a vacina, ou que a autorização for feita, a partir do 3º ou 4º dia já estará nos estados e municípios para iniciar a vacinação do Brasil. A prioridade já está dada, a prioridade é o Brasil todo. Sidney Rezende, o que é que o ministro quis dizer com dia D, hora H? Quando tiver uma data, aí, 3 dias depois começa. Bom, essa falta de previsibilidade que tem sido questionada e o governo tem sido pressionado e o ministro também, ele se aborrece com isso, né? Mas não tem jeito, é preciso ter essa definição de data de maneira mais concreta, mais objetiva. O governador de São Paulo ontem e hoje pela manhã também, ele tem cobrado essa rapidez, dado o caráter de emergência. E ele aproveita a oportunidade, já que a centralização está no Ministério da Saúde, no governo central, que o governo central, então, faça andar. Mas precisa da Anvisa tomar essas definições em caráter emergencial e, a julgar pelas solicitações que a Anvisa vem fazendo, de atualização de documentos, exigência de dados, o emergencial não está tão emergencial assim, né? Então, é complicado, realmente. A frase, ela acabou sendo colocada de uma forma improvisada, ele estava falando de improviso ali também, e agora já virou meme nas redes sociais e torna-se um pouco
ridícula, né, a ação do governo quando não tem uma definição. Dia D, hora H é nada, né? Quer dizer, por enquanto é nada, mas é preciso ter essa previsão. A Anvisa tem um papel muito, muito importante e, pelo que está se vendo, as empresas forneceram documentação, tanto a Fiocruz fez isso, como o Butantan também, mas não uma informação completa. É preciso saber se estas informações adicionais são realmente vitais para que a Anvisa tome a decisão. Porque se forem, não tem jeito, vai ter que se aguardar mesmo, então, a resposta dos laboratórios. No entanto, se o principal, a espinha dorsal, o quase todo está aprovado, isso é só um detalhe, a Anvisa pode levar isso em consideração e antecipar o prazo. Ela está dando o prazo de 10 dias também, né? Está cumprindo o dever dela. Só que agora o ministro está mais pressionado do que a Anvisa. É isso aí. Sidney, vamos falar um pouquinho de economia agora, porque a Ford anunciou que vai encerrar a produção de carros aqui no Brasil neste ano. De acordo com o comunicado da empresa, a pandemia da Covid ampliou a capacidade industrial ociosa e intensificou a queda nas vendas. O Ministério da Economia lamentou o fechamento da empresa, disse que a decisão da montadora destoa do que o Ministério considera forte recuperação observada na maioria dos setores da indústria no país. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse que, assim como outras autoridades, ficou surpreso com a decisão. Não é uma notícia boa, né? Eu acho que a Ford ganhou bastante dinheiro aqui no Brasil, né? E me surpreende essa decisão que foi tomada aí pela empresa, a empresa que está no Brasil há praticamente 100 anos, desde 1921, né? Eu acho que ela poderia ter retardado isso aí mais e aguardado, né? Até porque o nosso mercado consumidor é muito maior do que outros aí. Bom, o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, onde há uma planta da Ford, afirmou que por causa dos contratos de redução de jornada que foram negociados durante a pandemia, os trabalhadores têm estabilidade no emprego até o dia 31 de dezembro deste ano aqui. Cerca de 5 mil funcionários devem ser afetados em toda a América do Sul, com o fechamento de fábricas em Taubaté, em Camaçari, na Bahia, em Horizonte, no Ceará também. Em Camaçari, aliás, o Sindicato dos Metalúrgicos fala em 10 mil postos de trabalho diretos e indiretos fechados, porque a indústria automobilística carrega com ela uma cadeia muito importante sempre, não é, Sidney? O que é que está na nossa conta e o que é que está na conta da empresa para tomar essa decisão de encerrar as atividades aqui no Brasil? O que é a conta do Estado brasileiro, culpa nossa, e o que é a responsabilidade da própria empresa pelo fechamento? Bom, sem fulanizar esse tema, que é muito importante, porque esse setor que as montadoras estão inseridas representa 22% do produto interno bruto industrial brasileiro. É muita coisa. Lembrando que esse setor já gerou quase 4 milhões de automóveis. Foi 3 milhões e 800 em 2012, 2013, esse período ali teve uma boa produção. E ela caiu de lá para cá para 2 milhões. Então, tivemos um monte de coisas. A pandemia, tivemos a crise econômica de 2013, que trouxe reflexos para mais adiante, tivemos má gestão da economia também, crises de emprego, o bolso do trabalhador que ficou pequeno, ficou menor para a compra de automóveis, a situação econômica do país e financeira não é muito confortável e outros problemas que nós todos sabemos, sendo que o mais importante hoje é o fiscal, mas não é só esse, né? Nós temos um problema clássico de empobrecimento do mercado consumidor. Além disso, o que é conta da Ford aí? A Ford também não se modernizou na velocidade de outras empresas. Começaram a entrar carros asiáticos, né? Eu me recordo que quando visitei os Estados Unidos em 1994, me chamou muito a atenção a grande quantidade de carros japoneses lá. Então você via muitos carros muito grandes, bem assim, adequados a uma América da década de 50, 60, 70, aqueles carros que chamam de banheiras e tal, e os carrinhos mais rápidos, menores, mais modernos, com tecnologia muito mais atualizada. Isso na década de 90. Né? E se teve um boom de carros japoneses que entraram no mercado americano. Então, os americanos demoram um pouco para compreender que está se virando a chave. E já se virou a chave. Hoje os carros tenderão a ser mais elétricos, portanto, carros com menos poluição, carros com mais acessórios de segurança, carros feitos de forma mais rápida, por equipamentos mais modernos, por robôs muito mais atualizados, com a centralização tecnológica. A Ford foi um pouco perdendo isso. Então,
Então, também teve na cota da Ford isso. Do ponto de vista do trabalhador, é terrível, porque nós estamos falando em 5 mil empregos. Se você entender, Colombo, que uma família mínima, né, é o marido, a mulher e um filho, não estou dizendo 2 filhos, nós vamos para mais de 20 mil pessoas que dependem, né, do emprego direto. Se eu quiser aqui forçar uma família maior, então, que é muito comum ter mais do que 4 pessoas, que dependem, às vezes, do chefe de família, que trabalha como operário, como na metalurgia, ou trabalha ali na montadora, em qualquer outra função, estamos falando de quase 30 mil pessoas que vão ficar dependentes desse mercado. Lembrando que a Mercedes, por exemplo, fechou a fábrica dela em Limeira também, né, com um impacto de 1.200 pessoas também que vivem o mesmo problema de depender do seu chefe de família. E outras empresas estão mudando também. Há o aspecto que, aí é cota do governo também. O Ministério da Indústria e Comércio tratava disso com sintonia mais fina. Jamais um vice-presidente diria que estaria surpreso ao saber o que aconteceu. Nós todos sabíamos que a Ford já vinha num processo de intenção de desmontagem dos seus negócios no Brasil para tentar adequar a tudo isso que eu comentei. Então, o vice-presidente ele seria informado por o Ministério da Indústria e Comércio. Mas não tem mais esse ministério. Esse ministério hoje depende do Ministério da Economia. Dizer que agora que a economia está melhorando, não é muito assim que se faz investimento de infraestrutura. É muito difícil trazer uma empresa, é muita conversa, muito incentivo, é muita atração. Depois que ela se estabelece, é muito difícil ajudá-la a manter também. E depois, mais adiante, o mercado tem que ajudar a empresa também a sobreviver. E a Argentina e o Uruguai vão sorrir, né? Porque parte dos recursos que estavam aqui estão indo para a Argentina. Se fala em 450 milhões para se fabricar o Ranger lá na Argentina. É menos mercado de trabalho. Não adianta fazer assim com o ombro, né? Ah, tudo bem, é menos uma empresa, outras estão vindo. Não é bem assim. Nós estamos numa fase em que, se você não tiver uma política industrial, e o Brasil não tem direito, se não tiver uma política de renda definida e previsível para mais adiante, o Brasil também não tem, o Brasil não sabe para onde está indo, a esquerda quer uma coisa, a direita quer outra, no Congresso ninguém se entende, nós teremos, infelizmente, outras baixas no setor industrial. Aliás, por falar em Congresso, este é o nosso próximo assunto, Sidney, porque os 2 candidatos à sucessão na Câmara dos Deputados estão, de uma forma ou de outra, de um jeito mais sutil ou mais contundente, tentando se afastar de Jair Bolsonaro em busca de votos de parlamentares, dizendo que serão independentes em relação ao governo, caso vençam a eleição agora do dia 1º de fevereiro. Mesmo com a máquina do governo federal nas mãos, Arthur Lira diz que não tem dono, não tem chefe e não tem tutor. Caso seja eleito, o líder do PP promete representar o pensamento de todos os deputados. Não sou do partido do presidente da República, eu sou da base como o Baleia é. Só que eu não sou Centrão Gourmet. Então que fique bem claro, eu não tenho dono, eu não tenho chefe, eu não tenho tutor. Eu não tenho patrocinador. A minha campanha é uma campanha clara, com deputados que estão aqui do DEM, do PL, do PRB, do PSDB, do PSL, do PSB, do PDT, do PT. Sidney, esse é um discurso esperado, né? Afinal de contas, nenhum candidato à presidência da Câmara dos Deputados vai querer estabelecer um vínculo direto e umbilical com qualquer governo, independentemente de quem seja o presidente, né? Porque isso retiraria a autonomia dele caso vencesse as eleições, né? Depende, Colombo, depende. Tudo é questão da narrativa e da política, né? Porque você pode eventualmente ser um candidato governista no legislativo, desde que você consiga comprovar e provar para os seus pares que esse apoio redundará em benefícios objetivos para o Brasil ou para as bases eleitorais dos parlamentares. Nada de toma lá da cá, não. Estou falando de política alta, né? Altamente republicana. É um pouco diferente. O que está acontecendo aqui, o senhor e a senhora, se me permitirem, pode ser que... Eu ouço muito isso na rua, viu, Colombo? Você fala assim, eu gosto de você, mas não concordo com tudo que você fala, eu acho maravilhoso, não quero que concorde com tudo não, mas olha só, raciocine junto comigo, senhora, e você, Colombo. No segundo turno da eleição, já não era bom negócio ter Jair Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ao lado ali da campanha dos candidatos. Eles foram se despregando. Aconteceu isso, inclusive, aqui no Rio de Janeiro. Aquela intensidade do primeiro turno já não se dava tão fortemente no segundo turno, porque se detectava que parte do eleitorado poderia não votar naquele candidato a prefeito no segundo
turno da eleição do ano passado se ele tivesse essa simpatia hipotecada 100% do presidente da República. Então, agora está se repetindo. Nem o Baleia Rossi, que é oposição, por conta de Rodrigo Maia, que tem batido muito. Rodrigo Maia tem feito esse papel, né? Está batendo no presidente, no governo Bolsonaro, assim, direto, né? Para justamente fixar essa posição mais contrária ao Palácio do Planalto. E agora o Lira quer dizer isso também para ir ao encontro desse argumento que você está defendendo. Estou dizendo assim, que você explicou, né? Que comentou, que é o seguinte argumento. Ora, para manter a independência da casa, ele não pode perfilar como um candidato governista. Então, Lira está fazendo esse tipo de desenho, vamos dizer assim. Então, isso é muito interessante. Isso mostra que, ao mesmo tempo que o presidente detém um prestígio muito forte junto àqueles que o elegeram, é sólido, pessoas que confiam nele, que querem que ele consiga avançar e progredir nas suas pautas em geral, ele tem, de fato, esse apoio, como Donald Trump também tinha esse apoio, né, de um percentual cravado ali do eleitorado, mas não é o todo, longe disso. E o presidente, ao mesmo tempo, ele está sendo rejeitado. Não é um bom negócio hoje alguém dizer na Câmara que tem o apoio do presidente. Muito bem, então vamos ao Senado agora, porque no Senado o PT decidiu apoiar Rodrigo Pacheco, do Democratas, para a presidência da Casa. Ele é o candidato do atual presidente Davi Alcolumbre e conta também com a simpatia de Jair Bolsonaro. A bancada de 6 senadores do PT formalizou o apoio ao nome de Pacheco e, em troca, terá o comando das comissões de Meio Ambiente e Direitos Humanos. Na nota de apoio ao candidato Pacheco, o PT tentou minimizar o fato de estar, nessa circunstância, do mesmo lado de Jair Bolsonaro. Sidney, é natural que isso aconteça no jogo político, né? Que interesses diferentes e pessoas tão diferentes em determinado momento se encontrem na disputa política. Como é que você avalia o que está acontecendo no Senado? Olha, do outro lado lá é possível que seja Simone Tebet, né, que seja muito habilidosa, senadora muito habilidosa, que seja a candidata do MDB. E o Pacheco do lado aqui, onde o presidente Bolsonaro, o Alcolumbre, vem com simpatia, foi aí que o PT deu apoio. Bom, o PT diz o seguinte, isso se restringe somente a essa decisão aqui da mesa diretora, mais nada, não tem a ver com sucessão presidencial, não tem a ver com política local, estadual, nada, somente é isso. Esse é o argumento do PT. Só que quem não acompanha muito a política, olha e fala assim, meu Deus do céu, mas como é que pode? Bolsonaro e o PT no mesmo balaio, no mesmo barco? Olha, quem criou essa imagem de purismo foi o PT. Foi o PT que criou e fez isso durante a sucessão presidencial de 2018, que faz questão que os seus candidatos sejam cabeças de chapa, muitas vezes ameaçam lançar uma candidatura própria, que se quer diferenciar dos outros. Nenhum problema, é uma forma de política, de fazer. Então, fica difícil convencer as pessoas que não acompanham a política como é que pode estarem do mesmo lado. Mas é que tem uma série de questões internas da casa que chegam e são colocadas na mesa e que levam um partido a votar neste ou naquele candidato. Qual é a comissão que eu vou presidir, qual é o meu papel na mesa diretora, que influência eu vou ter nas tomadas de decisão no futuro, se o presidente da casa, ou presidenta, né, se for Simone Tebet, tomar uma decisão, eu quero ser ouvido. Tudo isso entra nesse jogo. Mas que é um pouco estranho, né? A gente olhar assim e ver Bolsonaro, Alcolumbre e os petistas do mesmo lado, né, na mesma trincheira, que é estranho, Bom, lá nos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes, que tem maioria democrata, vai votar uma resolução que pede que o vice-presidente do país, Mike Pence, e parte do gabinete acionem a 25ª emenda, que tiraria imediatamente Donald Trump do poder. Ele seria considerado incapaz de exercer o mandato. Isso em meio a um alerta do FBI sobre protestos armados por extremistas antes da posse de Joe Biden na semana que vem, dia 20. Sidney, são alertas feitos pelo FBI. Isso, de alguma maneira, piora a situação do presidente Donald Trump? Mexe, de alguma maneira, a perspectiva de novos movimentos, de novos protestos violentos? Pode interferir, de alguma maneira, nas decisões que estão sendo tomadas sobre Donald Trump, emenda 25, processo de impeachment, deixá-lo cumprir o mandato até o dia 20? Colombo, a ideia também é desidratar, enfraquecer, desmoralizar.
tirar do jogo, fazer com que Donald Trump não seja o que eu dizia já em outras falas nossas aqui e possa vir a ser o líder dos republicanos da oposição ao Joe Biden. Então, é preciso fazê-lo. O impeachment em si, ele ser afastado por conta de um processo de impeachment, não dá tempo, não tem jeito. Esse processo pode sair, no máximo, um passo nesse sentido, quarta, amanhã ou quinta-feira, mas não o suficiente para tirá-lo. A não ser que, mesmo ele fora do governo, mais adiante, a comissão de impeachment, né, se decida ou opte por tirar os direitos políticos de Trump. Aí ele sai do jogo, não é nem enfraquecer, não. Aí ele está fora do jogo, não disputaria a eleição daqui a 4 anos se ele assim pretendesse fazê-lo. Então, primeiro ponto é esse. Não dá tempo. A outra história é muito difícil o vice-presidente do mesmo partido, tendo lidado com o presidente esses anos todos, tendo sido escolhido, participado e coparticipado de decisões estratégicas, né, lançar a 25ª emenda. Isto é pouco provável. Então, o que é mais, eu acho, certo é que nós teremos aí os democratas ainda enfraquecendo o trumpismo, ainda enfraquecendo Donald Trump, levando para diante medidas mais claras e ações bem nítidas de que ele fomentou mesmo essa disputa, que ele instigou os seus partidários, que ele está, de certa maneira, está agindo de forma simpatizante a ações criminosas contra a democracia e contra a integridade física dos outros. Eu estou para ver, pode ser que o Pence lance mão da 25ª emenda, mas se ele tivesse predisposto de fato a fazê-lo, já o teria feito. Se não fez ainda, ele vai deixar expirar, vai fugir ali como um cesto de enguias, né, que você bota a mão e não consegue segurar o peixe. Acho que ele vai tentar escapar para não ter que entrar para a história como um algoz de um presidente do seu mesmo partido, para ter o ódio eterno dessa grande tribo, vamos dizer assim, que hoje está bem obcecada, achando que a eleição foi fraudada nos Estados Unidos. Então, Sidney, uma ótima terça-feira para você. Hoje é terça? É terça, Hoje né? é terça-feira. Terça-feira. Então, ótima terça-feira para você. Nós voltamos a conversar amanhã, quarta, combinado? Tá, quarta. Ontem eu não fiz nenhuma observação aqui de ordem mais pessoal. Disseram que eu estava triste. Eu não estava triste não, Colombo. E eu não estou triste. É porque a gente tem muito assunto aqui para tratar e eu estou focando neles, viu? Às vezes são assuntos um pouco densos, né? A gente acaba se deixando levar por eles, né? Mas Sidney está sempre assim, de bem humor, bronzeado, né? Outro nível. Valeu, Sidney. Um abraço, até amanhã. Mais, hein?